Olá, queridos mensageiros. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as leis universais segundo Hermes Trismegisto, mais conhecida como as leis herméticas. Em algum momento da sua vida, com certeza você já se perguntou: por que parece que a vida de algumas pessoas são mais leves do que de outras? Por que algumas pessoas têm o que querem tão rápido, conseguem, a vida parece mais fácil e outras não, né? Bom, para isso existem várias explicações, mas hoje a gente vai falar do ponto de vista das leis universais, tá? Então, Hermes Trismegisto é uma figura lendária associada à sabedoria e ao conhecimento oculto. O seu nome significa Hermes 3 vezes grande. Ele é uma fusão entre o deus grego Hermes e o deus egípcio Tote, ambos considerados patronos, mensageiros do conhecimento divino, da escritura e da magia. As leis herméticas surgiram do conhecimento dos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto e foram preservados esses textos esotéricos da antiguidade, como a Tábua da Esmeralda e Caibalon. Você consegue achar essas obras no Google. Esses ensinamentos fazem parte do hermetismo, uma tradição filosófica e espiritual que influenciou diversas correntes do pensamento ocidental, incluindo a alquimia, a cabala e o ocultismo. O hermetismo teve um grande impacto no Renascimento, quando seus textos foram redescobertos e estudados por filósofos e cientistas que buscavam entender os princípios universais que regem a natureza e a mente humana. Suas 7 leis representam os princípios fundamentais da existência e servem como uma chave para compreender a realidade e viver em harmonia com o universo. O universo, ele opera sobre princípios imutáveis, padrões que regem toda uma existência, desde o macrocosmo das galáxias até o microcosmo das partículas subatômicas. As leis herméticas, reveladas no antigo ensinamento de Caibalon, descrevem 7 princípios fundamentais que, quando compreendidos e aplicados, conduzem uma vida mais equilibrada e harmoniosa. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. Ele ensina que tudo é mente. O que concebemos em nossa consciência molda a nossa realidade que experimentamos. Quando ajustamos nossos pensamentos para a frequência da abundância, da paz e do amor, sintonizamos com a mesma vibração e a manifestação em nossa vida. O segundo princípio é o princípio da correspondência. Expressa a conexão entre diferentes níveis de consciência. O que está acima é como está embaixo. Ao compreendermos essa interligação, percebemos que nossas ações, sentimentos e pensamentos reverberam em múltiplos planos, influenciando tudo ao nosso redor. O terceiro princípio é o princípio da vibração, que esclarece que nada está parado. Tudo está em constante movimento. Quando elevamos a nossa vibração por meio de emoções positivas, pensamentos elevados, sintonizamos com a energia do progresso e do bem-estar. O quarto princípio é o princípio da polaridade, que nos lembra que tudo tem 2 polos e que podemos transformar a qualquer momento qualquer situação ao mudar a nossa perspectiva.
O medo pode ser transmutado em coragem, a tristeza pode ser transmutada em alegria, apenas ajustando a nossa vibração. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Nos ensina a fluir com os ciclos naturais da vida. A resistência ao fluxo da existência causa sofrimento, enquanto a aceitação e a adaptação nos permitem viver com mais leveza. O sexto princípio é o princípio da causa e efeito, que revela que nada acontece por acaso. Cada ação gera uma consequência. E ao nos tornarmos conscientes desse princípio, assumimos a responsabilidade por nossa realidade. Escolhemos pensamentos e ações alinhados ao que queremos colher. Por fim, o sétimo princípio, que é o princípio do gênero, mostra que tudo possui os aspectos masculino e feminino, e ao equilíbrio, entre essas energias gera criação e harmonia. Compreender e aplicar as leis herméticas nos permite navegar pela existência com maior sabedoria, quando alinhamos nossos pensamentos, emoções, ações e esses princípios, a vida se torna mais fluida, plena e significativa. Afinal, a harmonia com as leis do universo é o segredo, para uma jornada de paz e realização. Então, ao mergulharmos na sabedoria das leis herméticas, abrimos um portal para a autoconsciência, e a harmonia com a ordem natural do universo. Esses princípios nos mostram que a realidade não é algo que acontece de forma aleatória, mas sim algo que cocriamos momento a momento com a nossa mente, nossas emoções, com as nossas atitudes. Então, contudo, o conhecimento não se limita apenas ao hermetismo. Outras leis universais também, como a lei da atração, do desapego, da ação inspirada e da unidade, também oferecem caminhos para uma vida mais leve, consciente e alinhada ao fluxo da existência. Quando reconhecemos que somos parte de um todo inteligente, percebemos que a verdadeira transformação começa dentro de nós. É fundamental. Porém, esse conhecimento que vem acompanhado com a expansão da consciência, Então, é essa compreensão de que somos seres multidimensionais, vivendo simultaneamente em diferentes níveis de realidade, A limitação da percepção, apenas a terceira dimensão, ao que a gente vê aqui, restringe o nosso poder de manifestação e compreensão do que realmente somos. Quando despertamos para essa natureza expandida e passamos a agir a partir desse lugar mais elevado, a vida se torna mais fluida, menos dolorosa e mais alinhada com a verdadeira essência. Pessoas que compreendem e vivem em harmonia com essas leis, tanto as herméticas quanto as várias outras leis universais, não se tornam perfeitas, mas aprendem a lidar melhor com os altos e baixos da vida, com mais confiança, com mais presença e com gratidão. A leveza surge naturalmente quando deixamos de lutar contra o que é e passamos a fluir com o ritmo do universo, com clareza, harmonia, equilíbrio. Então, nesse estado ampliado de ser, criar a realidade desejada e deixar de ser uma luta e passa a ser uma consequência natural da consciência desperta. Gratidão, querido mensageiro.